Vou resumir o que nós temos ensinado na Escola Bíblica Dominical. Eu tenho a classe com os jovens e nós temos falado sobre sucesso espiritual. Como eu disse, eu completei 27 anos de convertido. Irmãos, se eu fizer todo um resumo dos 27 anos, eu posso dizer com toda autoridade e com toda convicção, eu sou extremamente feliz. Extremamente feliz. Por isso que eu decidi falar sobre sucesso espiritual, porque se aqueles jovens querem ser felizes, o único sucesso que vai importar e fazer deles pessoas felizes realmente é o sucesso espiritual, porque ele é o único sucesso realmente importante para Deus. Para isso, abram suas Bíblias em 1 Coríntios 15, de número 58. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Quando os irmãos acharem, se pudessem colocarem de pé, para que nós possamos ler este texto. Na verdade, nós vamos ler desde o versículo 50. Olhei para minha esposa ali agora, toda vez que eu vou lá em Ribeirão Preto, o pastor Romo faz questão de dizer, o Zander só é o que é por causa da Elines. E é verdade, viu, irmãos? Eu só sou o que sou por causa da Elines. Minha esposa está comigo nessa manhã e o meu filho, mais um motivo de uma bênção na minha vida. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 50 até o versículo de número 58. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Senhor Deus, como o Senhor é um Deus maravilhoso, como o Senhor é um Deus bondoso, a palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs e que a bondade e a benignidade do Senhor duram para sempre e nunca acabam. E nós somos prova disso. Estamos aqui nesta manhã, podemos estar na tua casa, louvando o nome do Senhor e podemos ter o privilégio de abrir a tua palavra, ler, explanar, ouvir e poder colocar em prática nas nossas vidas. Quero colocar o culto nessa manhã e em todos os lugares onde a palavra do Senhor nesta manhã está sendo pregada, ensinada, que o Senhor possa usar o teu Espírito Santo, incomodando os corações para que a palavra do Senhor nessa manhã frutifique, através dando salvação àqueles que precisam, transformação àqueles que já são salvos, consagração e mudança de vida. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, meus amados? Muito bem, nós temos aqui neste texto, um texto escrito pelo apóstolo Paulo, o penúltimo capítulo do livro aos Coríntios. Irmãos, é interessante, se você parar para ler as epístolas de Paulo e prestar atenção, ele sempre seguia o mesmo estilo. Ele começava saudando a igreja, de repente ele começava a dar os seus ensinamentos, muitas vezes doutrinários, morais, espirituais, e vários, ele ia esmiuçando os assuntos. Até que chega a determinado ponto e ele dá a sua exortação clássica, como nós temos aqui em 1 Coríntios 15, 58. Aqui no finalzinho do capítulo 15, ele fala da morte, ele fala da ressurreição, nós seremos ressuscitados quando Cristo voltar, e ele fala que até que, enfim, a morte será vencida, e já o pecado também, e ele nunca mais vai atormentar as nossas vidas. E ele então chama a atenção, como costumeiramente ele faz,
Irmãos, já que vocês ouviram tudo isso que eu falei, já que eu esmiucei sobre todas as coisas, então, meus amados irmãos, diante de tudo isso, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque vocês não vão perder nada, pode ter certeza, é o que Paulo quer dizer. E aqui neste versículo, quando nós chegamos no versículo 58, Paulo nos dá a fórmula do sucesso espiritual. A palavra de Deus, aliás, ela é cheia de fórmulas, que uma vez aplicada nas nossas vidas, ela com certeza, sem sombra de dúvida, vai nos fazer alcançar sucesso espiritual. Ela é cheia dessas fórmulas, e aqui Paulo nos dá uma dessas fórmulas. Interessante que dando aula para os jovens, na primeira aula eu havia feito todo um esquema, e de repente eu resolvi perguntar para os jovens sobre várias coisas. E eu perguntei, o que é sucesso espiritual para vocês? Irmãos, todos eles, eu não sei se imitando um ou outro, mas eu creio que não. Eles foram unânimes em dizer que sucesso espiritual é fazer a vontade de Deus. E realmente é. Todo aquele que entende a vontade de Deus e faz a vontade de Deus vai ser bem-sucedido espiritualmente. E eu disse para eles que quando a gente atinge sucesso em qualquer área que seja, seja profissional, seja de qualquer área, quando você atinge sucesso e você chega lá em cima, saiba que isso não é algo vitalício. É preciso manter para que você continue no sucesso que você alcançou. Para isso, então, é preciso alguns cuidados. E no caso da vida espiritual, Paulo aqui nos apresenta uma fórmula para que nós possamos atingir o sucesso espiritual e poder se manter neste sucesso. Poder se manter dentro da vontade de Deus e fazendo a vontade de Deus, ser bem-sucedido espiritualmente e automaticamente ser feliz de forma verdadeira. Então, nesta manhã, eu gostaria de apresentar 3 componentes que fazem parte do sucesso espiritual, que uma vez manipulados na medida certa, da forma certa, vai fazer com que o crente atinja sucesso espiritual. Em primeiro lugar, primeiro componente que nós podemos achar aqui na exortação de Paulo é a firmeza no Senhor. Paulo diz aqui, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Esse é um componente que precisa estar presente na vida de um crente, para que ele seja bem-sucedido espiritualmente. Ele precisa se firmar no Senhor. Firmeza é algo firme, concreto. Por exemplo, esse prédio foi construído em cima de um alicerce. Então ele está firmado em algo, por isso que ele não se abala, por isso que ele não cede, por isso que ele não cai. Ele está numa base firme. E da mesma forma, para manter uma vida espiritual por longos anos, até o último suspiro de vida, é preciso se firmar em algo concreto, em algo firme. E somente se firmando no Senhor Jesus Cristo é que nós vamos conseguir isso até o último suspiro de vida. É preciso se firmar no Senhor. Mas, para que haja firmeza no Senhor, é preciso ter 3 elementos constantes, juntos, combinados, para que a pessoa se firme no Senhor. O primeiro deles é a palavra de Deus. Firmeza através da Bíblia. Hebreus 11:1 diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Para se firmar no Senhor, é fundamental e imprescindível que a Bíblia esteja fazendo parte da vida de um crente. Não é difícil, é extremamente difícil e impossível um crente se manter firme na vida cristã por vários anos, até o seu último suspiro, sem a Bíblia estar presente em sua vida. É impossível. E dando aula para os jovens, eu sempre digo para eles, irmãos jovens, é inadmissível, é inacreditável que um crente passe a sua vida inteira e não leia de Gênesis até Apocalipse. Não tem outra fórmula, não tem outro método de você se firmar no Senhor. Não tem outro elemento que a Bíblia não esteja incluída. A Bíblia é a palavra de Deus e nós falamos tudo isso. E eu decidi falar com os jovens que eu ia fazer de forma
prática. Porque nós falamos Bíblia, oração, igreja, e eu disse, eu vou fazer de forma prática. Então a primeira coisa, é inadmissível, meus amados, um crente não ter lido a Bíblia inteira durante a sua vida cristã e apenas uma vez ao longo de muitos anos. É a Bíblia que vai firmar, que vai sustentar um crente na sua vida espiritual. É ela que vai ser um dos elementos para que o crente se firme no Senhor. Mas não somente ela. É preciso outro elemento, a firmeza também através da oração. Hebreus 4, de 14 a 16, o texto diz, vimos que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Uma das formas de se firmar no Senhor é através da oração. E falando com os jovens sobre oração, meus amados, eu tentei mostrar para eles, às vezes a nossa mente não consegue imaginar o espetáculo que é que Deus preparou para que nós pudéssemos comunicar com Deus. É algo tão corriqueiro que nós não paramos para pensar. E eu levei o celular na sala, algo que eu não faço, não desço com ele nem do carro, não levo para a igreja, mas naquele dia eu fiz questão. E eu disse para eles, olha, você tem um aparelho, embora nós não estamos vendo, ele tem uma antena, e essa antena está conectada com uma torre que está ligada a um satélite que vai para o operador e volta para o outro celular, e as pessoas se conversam o tempo todo, elas se veem, elas se falam. É algo que a gente não consegue entender, como que isso pode? E quando nós vamos para a oração, meus amados, não é diferente. Nós temos um canal de comunicação o tempo todo e nós podemos falar com esse Deus livremente e diferente do celular, meus amados, muito mais perfeito do que o celular. Porque o celular precisa de uma antena, ela precisa de um sinal do Wi-Fi ou os dados móveis. A bateria precisa ficar carregada. Se o seu plano de dados acabar, acabou a comunicação. Se não tiver um Wi-Fi, acabou a comunicação. Se a bateria acabar, você fica na mão. Mas, meus amados, a oração não precisa de uma antena. Ela não precisa, meus amados, de uma bateria. Ela não precisa de um sinal, seja 4G, 5G. É livre e o tempo todo nós podemos comunicar com esse Deus maravilhoso. E assim, através da oração, nós nos firmamos na vida cristã e o sucesso espiritual chega na vida de uma pessoa. Mas tem mais um elemento que, combinado, junto com a Bíblia e a oração, meus amados, é infalível, que é a igreja. É preciso firmeza através da igreja. Atos 2, 42 e 46 diz assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E o versículo 46 diz assim, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Às vezes nós não conseguimos enxergar, meus amados, é difícil a nossa mente humana entender isso. Mas se você juntar Bíblia, oração e uma igreja maravilhosa como a que nós temos, meus amados, é infalível. Juntando os três elementos, o crente se firma no Senhor e ele atinge o sucesso espiritual. Da mesma forma, meus amados, que é impossível um crente atingir sucesso espiritual sem a Bíblia, sem a oração. É impossível o crente atingir sucesso espiritual sem uma boa igreja por trás da sua vida. É impossível. Então, juntando os três elementos, a química espiritual firma o crente no Senhor. Segundo lugar, é preciso se firmar no Senhor e é preciso ter constância espiritual. Versículo 58, Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Em algumas versões, nós temos a palavra inabalável. Esse componente também precisa estar na vida do crente, a constância espiritual. Não quer dizer que não haja oscilações espirituais. Não quer dizer que não haja desânimo, problemas ou qualquer outra coisa. Mas significa que no meio de tudo isso, o crente não desiste da sua vida cristã. Não desiste da sua vida com Deus. Não passa pela cabeça de um crente que está servindo a Deus,
constante com o Senhor, abandonar a sua vida espiritual. Então, se você está firmado no Senhor e mantém a constância espiritual, meus amados, nós conseguimos atingir o sucesso espiritual. Mas também, da mesma forma, é preciso os elementos combinados. Só se consegue constância espiritual, primeiramente, constância através da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meus amados, da mesma forma que é inadmissível, inentendível, nem sei se existe essa palavra, um crente não ter lido a Bíblia inteira, é ele não ler a Bíblia todos os dias. Não dá para entender. Porque, meus amados, nós não conseguimos enxergar por causa da nossa humanidade, do dia a dia, mas a nossa vida espiritual é da mesma forma do nosso organismo. Quem aqui acorda de manhã e fala, não sei se eu como hoje? Achei que não, estou sem tempo. Acho que vou deixar para comer semana que vem. Acho que água? Não, acho que vou deixar para beber água mês que vem. Estou uma falta de vontade de beber água. Meus amados, espiritualmente, quando nós entendemos como é o nosso Deus, nós entendemos que não precisamos de vontade. Nós entendemos que nós não podemos passar um único dia sequer sem ter o contato deste livro, porque não é uma balela qualquer, é a palavra de Deus, e diz que ela é viva e eficaz, e é ela que firma o crente no Senhor, e é ela que vai dar a constância na vida cristã. Então, não dá para entender. Eu falo para os jovens, se a pessoa falar para mim, Zander, eu não li a Bíblia porque eu não quero. Não, eu estou com preguiça, eu entendo. Com toda sinceridade. Irmãos, mas quando eu escuto um crente falar, eu não li a Bíblia porque eu estou sem tempo, eu tenho que respirar e fingir que eu estou entendendo. É inadmissível, meus amados, o nosso organismo espiritual não vive sem esse livro. Você não precisa estar com vontade, você precisa comer porque o seu corpo necessita. Quantas vezes eu já almocei sem vontade? Quantas vezes eu já jantei sem vontade? Quantas vezes eu já tomei café sem vontade? E quantas vezes eu já li a Bíblia sem vontade? Mas eu entendi que eu não precisava, eu tinha necessidade e eu precisava ler. É a palavra de Deus que dá a constância espiritual. E o outro elemento também, da mesma forma, a oração. Hebreus 10, 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Meus amados, você junta a Bíblia, a sua leitura diária, e você junta a oração diária, e é impossível você não se manter constante e espiritual. A oração precisa estar presente o tempo todo, em todo o tempo e o tempo todo. Mas é preciso outro elemento também. Constância através da igreja. Hebreus 10, 25 diz, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Irmãos, junta a Bíblia, junta a oração, junta uma igreja que prega a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, uma igreja que realmente honra e glorifica, o crente se mantém constante na vida espiritual e ele atinge o sucesso espiritual. E aqui neste texto de 1 Coríntios 15, 58, em último lugar, outro elemento que Paulo coloca aqui para os crentes de Corinto é que é preciso abundância no serviço cristão. Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Algo abundante é algo feito em grande quantidade, com qualidade, com volume. Meus amados, e quando Deus nos salvou, Ele nos salvou para servi-lo e servir de forma abundante, dedicar as nossas vidas ao trabalho cristão. Uma das coisas que eu gosto de mencionar sempre, Deus ele não me chamou para servi-lo de tempo integral, mas Deus me chamou para usar todo o tempo que eu tenho disponível para servi-lo. E aí está o segredo do sucesso de muitos crentes, o serviço cristão. Para que haja abundância no serviço, o primeiro lugar não é diferente. 3 elementos
imprescindíveis. Abundância através da palavra de Deus. Hebreus 5, 12 e 14 diz: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que vos se torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. É impossível servir a Deus e servir bem sem a presença da Bíblia na vida de uma pessoa. Eu tenho demonstrado para os jovens que é preciso ler completa a Bíblia. É preciso ler a Bíblia todos os dias. Mas há algo, meus amados, que se nós não fizermos, não vai resolver o problema. É preciso ler a Bíblia de forma devocional. O que é isso? Meus amados, é entender, é ler a Bíblia. É entender e ter a coragem de colocar a Bíblia em prática. Ler é fácil às vezes. Entender também. Mas a nossa dificuldade é colocar a Bíblia em prática. Agora, faz parte da nossa parte humana ainda. Porque, meus amados, ao longo de 27 anos, eu falo isso com extrema convicção em todas as vezes que eu prego sobre a Bíblia, 27 anos que eu sou convertido, eu nunca me arrependi de ter seguido a palavra de Deus. Nunca. Não, irmãos, não são 2,7 anos. Eu prego com autoridade sobre a Bíblia, porque em 27 anos eu nunca me arrependi de ter seguido a palavra de Deus. E mais, não parou por aí. Em 27 anos, nunca deu errado. Vou repetir de novo. Em 27 anos, eu nunca me arrependi de seguir a palavra de Deus. E repito de novo, em 27 anos, nunca deu errado. Irmãos, eu acredito tanto na Bíblia desde quando eu me converti, que se eu viver mais 27 anos convertido, e se eu seguir a Bíblia, nunca vai dar errado. Nunca. E eu digo mais, todas as vezes nesses 27 anos que eu não segui a Bíblia, deu errado. Vou repetir de novo. Em 27 anos, todas as vezes que eu teimei com a Bíblia, deu errado. E 27 anos, se eu continuar vivendo e teimando com a Bíblia, vai dar errado, porque a Bíblia é perfeita, irmãos. E não é só para o dia a dia, para a vida espiritual. A Bíblia é perfeita para o casamento. A Bíblia é perfeita para a vida emocional. A Bíblia é perfeita para a vida profissional. Deus não deixou única área sequer fora da palavra de Deus. Por isso que só é bem-sucedido quem entende que a Bíblia é um livro perfeito e segue. Quer ser feliz, quer ser bem-sucedido em qualquer área da sua vida, palavra de Deus. Nenhuma faculdade neste mundo te dá felicidade como esse livro dá. Nenhum coach, nenhuma pessoa, nenhuma filosofia, nada neste mundo é possível te dar felicidade como este livro dá. É impossível achar felicidade fora deste livro. A abundância para servir a Deus também vem da palavra de Deus. Segundo elemento, para que você sirva a Deus com intensidade. A abundância através da oração. Tiago diz aqui, capítulo 5, versículos 16 e 17. E a idade chegou, irmãos, não adianta, eu não tenho o mesmo fôlego de antigamente, não é mais a mesma coisa. Tiago 5, 16 e 17. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Irmãos, eu gosto dos detalhes da Bíblia. Eu aprendi a degustar a Bíblia e a prestar atenção nos detalhes. As grandes bênçãos que eu pude receber da palavra de Deus foi quando eu comecei a perceber os detalhes. E o detalhe aqui no texto de Tiago diz que ele era como nós.
tinha as mesmas paixões. Era um Zé Mané como o Zander. Se cortasse Elias, saía sangue. Se desse um tapa na cara dele, ele sentiria dor. Não existia revólver naquela época, eu creio, mas se desse um tiro, ele morreria. Igualzinho nós somos. Mas a Bíblia diz que essa pessoa virou para Deus e diz: Deus, não deixa chover. E a Bíblia fala que 3 anos e meio não choveu. Irmão, se você não acredita nisso, aceita a Cristo como Salvador, porque não tem como. Uma vez salvos, esse livro nós temos que entender como Deus é maravilhoso. Irmãos, eu aprendi a acreditar nos milagres da Bíblia. Eu creio completamente que Daniel caiu naquela cova e aqueles leãozinhos brincaram com Daniel a noite inteira. Meus amados, eu consigo ver o mar aberto, o mar vermelho abrindo e aqueles israelitas passando. E todas as vezes que eu leio o que Deus fez, eu creio nesse livro, meus amados. Sabe por que nós não servimos a Deus? Porque nós não oramos como devemos e não acreditamos nesse livro como nós deveríamos acreditar. Eu digo para os jovens, todas as vezes, 90% das vezes, que nós não vamos para a igreja, não vamos porque, na verdade, nós não queremos. Porque, meus amados, o maior interesse é de Deus. E se nós orássemos, Deus faria milagre para que nós pudéssemos estar na casa de Deus. Nós, às vezes, não experimentamos mais milagres porque não temos uma vida de oração como nós deveríamos. Não entendemos esse canal maravilhoso que Deus nos deu. Falta a Bíblia, e se falta a Bíblia, vai faltar uma oração com mais efeito. E vai faltar também a abundância através da própria igreja. Hebreus 6, versículos 9 a 12. Diz assim o autor: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. A abundância no serviço cristão inclui a igreja. É nela que nós colocamos o nosso físico, o nosso esforço, para que Deus seja honrado e glorificado. Irmãos, eu sou extremamente grato. Quarta-feira, eu estava pregando em Ribeirão Preto, eu fiz questão de dizer: pastor Rômulo, há muitos anos eu quero agradecer ao Senhor. E eu disse: obrigado. E eu falei para ele a mesma ilustração nessa manhã. Mas eu me lembro, eu era um representante comercial, eu fazia o interior de Goiás, eu viajava na segunda-feira de madrugada, chegava na sexta-feira na parte da tarde, a semana toda dormindo em hotel. E um dia o pastor Rômulo, aqui no TBM Sudoeste, disse: Zander, eu quero que você dê aula para os adolescentes na quarta. Eu falei: pastor, mas eu sou representante, eu viajo. Zander, mas faça um esforcinho. E eu: esforcinho? E eu falei assim: tudo bem, eu vou orar. E de repente eu falei: pastor, sim, eu consigo, mas tem uma quarta-feira só que eu não vou conseguir, porque essa rota é a mais distante de todas. Eu ando quase 2.000 quilômetros na semana e a metade da rota eu estou a quase 1.000 quilômetros daqui. Tudo bem. Irmãos, eu tinha que acordar na segunda-feira, de madrugada. Quarta-feira eu voltava no final da tarde, correndo em casa, ou às vezes eu levava a roupa no carro social para chegar, dar aula na quarta. Quarta-feira de madrugada de novo, continuava a minha rota, chegava sexta-feira, vinha de volta para Goiânia. Não ganhei nada financeiramente por isso, tive que acordar mais cedo, esforçar mais fisicamente, mas não para por aí, eu tenho que agradecer a minha esposa também. Falar a verdade, dei vontade de dar uns cascudos nela na época, mas depois hoje eu tenho que agradecer. Ela: Zander, eu sei que você viaja muito, você dorme fora, você volta quarta-feira, eu sei que você está cansado, mas tem oração dos homens na sexta. Você precisa ir. E eu, pior que preciso ir. E agora ainda mais, às vezes eu chegava direto da rota, ia vir direto para a oração. Irmãos, mas como Deus abençoou a minha vida naquele período. Boa parte das coisas que nós conquistamos vieram daqueles períodos de trabalho, de esforço e de oração, inclusive o nosso filho.
Nós orávamos, queríamos 6, não conseguia ter nenhum. E orando, e orando. A igreja é o canal para que Deus abençoe as nossas vidas. Todas as vezes que eu intensifico o serviço cristão, eu já tenho isso catalogado. Irmãos, todas as vezes que eu me esforço e faço um pouquinho mais, como Deus abençoa as nossas vidas. Abundância através da igreja. A igreja é o canal. Meus amados, se você juntar Bíblia, oração e um serviço sincero ao Senhor, você vai manter a abundância no serviço cristão e você vai experimentar a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Quando eu prego sobre isso, meus amados, sobre sucesso espiritual, eu prego com autoridade. Porque eu não sirvo a Deus há 2,7 anos. Não, meus amados, eu não sirvo a Deus há 27 meses. Eu sirvo a Deus há 27 anos. E eu não tenho do que reclamar da minha vida. Se eu fizer um resumo, uma síntese, eu não tenho do que reclamar. Irmãos, eu não tenho uma noite sequer que eu deite no meu travesseiro e perca o sono, porque eu estou arrependido de alguma coisa. 27 anos, eu só tenho que agradecer a esse Deus Todo-Poderoso. Mas lá atrás, quando eu me converti, eu entendi, meus amados, que o único sucesso que realmente importa para Deus é o sucesso espiritual. Eu falo para os jovens, sim, você pode conquistar muitos outros sucessos, mas nenhum deles vai te dar felicidade como sucesso espiritual. E nenhum outro sucesso vai ser tão bem aproveitado se, acima de todos, você não buscar sucesso espiritual. Eu me lembro de um candidato a presidente que teve no Brasil chamado Cristóvão Buarque. Ele era do PDT e ele ficou conhecido como o candidato de uma nota só. Se você perguntasse para ele, o que você vai fazer na economia? Ele, educação é o caminho. Me fale sobre a segurança. Educação é o caminho. Todas as áreas. E ele ficou conhecido como candidato de uma nota só. Meus amados, como nós vamos para a Bíblia, se você quer felicidade, você não tem uma nota só. A felicidade cristã são 3 notas. Bíblia, oração e serviço cristão. Não tem outra. As fórmulas do mundo mudam. Às vezes você pega um produto, nova fórmula, novos componentes. Mas a fórmula de Deus não, meus amados, ela não muda e ela não precisa de ajustes. As fórmulas do mundo podem falhar, o mesmo produto que pode fazer bem para você pode fazer mal para o outro, mas a fórmula de Deus não muda, ela faz bem para todos aqueles que manipularem em suas vidas. Paulo diz, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Qual sucesso você tem buscado? 2025, qual o seu propósito para a sua vida? Qual sucesso você vai alcançar no ano de 2025? Eu posso te afirmar categoricamente, o único sucesso que vai te trazer felicidade plena é o sucesso espiritual. E busque na Bíblia as fórmulas de Deus para que você possa atingir, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Meu desejo, meu amado, é que esse ano você busque em sua vida de sucesso espiritual e que entenda que esse é o único sucesso que vai trazer verdadeira satisfação e alegria plena em sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero agradecer o privilégio de poder ser salvo e ter conhecido a palavra do Senhor. Quero agradecer pelos templos batistas Maranata, espalhados hoje em 7 ou 8 lugares. Que bênção o Senhor ter usado a vida do pastor Rômulo. Deus, que eu agradeço imensamente por ter sido salvo neste ministério. Deus, agradeço a oportunidade de ter completado mais um ano de salvo, de crente em Cristo Jesus. Meu Deus, que maravilha. Em nome de Jesus, meu Pai, eu quero pedir que o Senhor possa continuar auxiliando a minha vida espiritual. Nada vai adiantar se tudo isso for esquecido de agora para frente. Da mesma forma, o que eu desejo para a minha vida é que a Bíblia, a oração e a igreja continue fazendo parte da minha vida. Meu Pai, nessa manhã, que cada um de nós, que os crentes presentes, possam pegar as suas vidas também e entender que sem Bíblia, sem oração
E sem o serviço cristão não há felicidade plena neste mundo. Que o sucesso, sim, possa atingir sucesso profissional em todas as áreas, mas que acima de tudo isso, nós possamos atingir sucesso espiritual. Quero colocar a vida do pastor Fabiano, toda a liderança, que o Senhor possa ajudá-los, direcioná-los, para que eles mantenham firmes nessas 3 notas musicais: Bíblia, oração e igreja. Que os ministérios do pastor Rômulo continuem com essas 3 notas: Bíblia, oração e uma igreja forte. Eu agradeço imensamente a oportunidade de servi-lo, de estar na tua casa nesta manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.